A nutricionista Raquel Alves está falando sobre o intestino. E aqui fora do ar a gente estava falando sobre alguns alimentos que fazem muito mal para a saúde do intestino, né, Raquel? Exatamente. E que são alimentos consumidos assim diariamente, né? Diariamente, como os produtos industrializados, né? Essa geração nossa ainda não pegou tanto, mas os nossos sobrinhos, netos aí, eles desde pequenininhos já introduziram os produtos industrializados, processados, que são ricos em açúcares, né? Que vão liberar dopamina no cérebro, que é um hormônio ali que vai gravar. A dopamina é interessante, ela grava aquilo e ela vai exigir depois do corpo que ele coloque mais, porque aquilo deu prazer para ela, alegria. Entendi. Então, o excesso de produtos industrializados, né, rico em não só açúcares, mas em adoçantes artificiais, químicas como corante caramelo, né, aditivos. Até aqueles alimentos diets, lights, a gente tem que tomar cuidado, né, Raquel? Hoje a gente sabe que os adoçantes sintéticos, como sucralose, aspartame, o próprio sabor doce... Exato. Os idosos tomam Adocil, né? Hoje a gente tem adoçantes naturais que são bem melhores, né, para a nossa saúde, inclusive para a saúde intestinal, como a estévia, que é uma flor natural. Mas esses adoçantes sintéticos, como eu estava falando, sucralose, eles conseguem mexer na glicose e na insulina, e por estímulo doce, quando a gente coloca na boca, então você fala, é zero, a coca é zero, mas tá dando impacto no seu metabolismo, sim. É isso. 991470620. Quero mandar um beijinho especial para dona Maria Aparecida, tá lá participando. A Marlene Morgado. Oi, Marlene. Um beijo grande para você, minha amiga. Obrigada pela sua participação. Um beijinho especial aqui. Deixa eu pegar rapidinho o recadinho dela. Bom dia. Bom dia, Cris, que é Odete Coutinho. Oi, Odete, tudo bem? Bruno Marrone, eu gosto de todas. Bonitinha. Dormir na praça. Daqui a pouco a Nina toca para você, tá bom, Odete? Bom dia, Nutri. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre aquela bactéria H. pylori. Eu tenho ela de repetição, já cheguei a ter úlcera gástrica provocada por ela. E, inclusive, esse começo de ano, eu tratei ela 2 vezes, não consegui, tive que tomar medicamento novamente, graças a Deus, no último exame deu negativo para ela. Mas eu gostaria de saber como a gente pode fazer para prevenir, né, esse tipo de bactéria. Bom dia, gostaria de participar dos sorteios do Salgado. Beijo! Beijo grande, bonita. Manda seu nominho completo pra gente aqui. Essa bactéria é muito comum, né, Raquel? É muito comum e ela vai corroendo a mucosa do nosso estômago e aí pode provocar úlceras e, quando não tratada, pode desenvolver até câncer. E o câncer de estômago é tão agressivo, né? É muito agressivo. E é uma bactéria difícil de ser combatida, então é preciso mesmo fazer um tratamento com os antibióticos, que lógico que isso é o gastro, né, da pessoa que vai passar, fazer isso de certinho, né, pelo tempo que o gastro, e junto com isso, Nina, cuidar da alimentação, né? Porque a gente percebe que esse retorno do H. pylori, ele costuma voltar, né, quando não tem esse acompanhamento nutricional junto. Entendi. Né? Então, é a imunidade baixa que aumenta a chance da pessoa se contaminar? Porque, a H. pylori é uma bactéria, é alimento mal lavado? Na verdade, a higienização, lógico que conta, né? Mas o que tem acontecido com grande parte, eu vejo isso na minha prática clínica todos os dias, esse excesso de estresse, de má alimentação mesmo, que tem sido comum, eles diminuem o ácido clorídrico do nosso estômago. E o ácido, ele é uma barreira contra patógenos. Olha que interessante. Então, tudo entra pela nossa boca. Então, Deus já preparou ali esse estômago ácido, porque as bactérias não gostam desse ambiente. Ele não é pró-vida, o estômago, né? É difícil bactérias resistirem ali. Olha para você o poder da H. pylori, porque mesmo diante antibiótico, consegue furar a barreira. Ela consegue furar e resiste, né, ao tratamento. Por isso que não é comum criança ter problema com H. pylori. Exatamente. Porque tem o estômago, né, bem feitinho ali. Isso. E leva tempo, né? O nosso envelhecimento, ele vai diminuindo essas questões digestivas, produção de ácido, produção de enzimas. Entendi. Entendeu? Raquel, vamos voltar falando do intestino agora. Quais os sintomas que a pessoa pode estar sentindo para saber se ela tem ou não algum problema intestinal? Tá, vamos lá. Como eu falei, o intestino, ele fala com a gente, né? Quando não tá legal, ele vai falar através de sintomas gastrointestinais.
E outros emocionais também. Então vamos lá, excesso de fermentação que vai produzir gases, aquela barriga que você acorda com a barriga mais retinha, chega no final do dia aquela barriga distendida, refluxo, queimação, todos esses sintomas gastrointestinais mostram uma desregulação e muitas das vezes é essa que a gente chama de disbiose, né? O desequilíbrio, quando tem um aumento de um tipo de bactéria, faltas de outras. Entendi. Muita ansiedade, baixa concentração, aquela mente cinza que tudo você tem que estar anotando e está muito comum isso também. Nossa. Por conta do eixo intestino-cérebro. Pode ser um problema intestinal? Com certeza. Nossa. Com certeza. A microbiota saudável, ela regula essa comunicação do eixo intestino-cérebro, né? Entendi. Então a gente precisa, inclusive, olhar para os nossos sintomas emocionais. Mais uma vez, né? Intestino, nosso segundo cérebro. O estresse, o cansaço, falta de sono, aquela fadiga crônica e inclusive outras doenças, Nina, porque como eu falei, o sistema imune está no nosso intestino, 70% dele. E inclusive você vai lembrar que na Covid-19, quem que participava do grupo de risco? As pessoas obesas. Os obesos que têm já essa desbiose intestinal. Então, são pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis a adquirir vários tipos de doenças. Doenças inflamatórias, doenças metabólicas, como diabetes, como uma resistência à insulina. Doenças autoimunes, como psoríase, artrite reumatoide. Então, a gente precisa cuidar do intestino realmente, né, para evitar todo esse tipo de doenças. É genético esses problemas todos intestinais? É passado de pai, de mãe para filhos? Ou, Raquel, o que você acha? Nina, os estudos mostram, sim, por exemplo, uma tem doença uma predisposição inflamatória. Tem genes específicos que a gente chama de polimorfismos, né, que estão ali com alteração. Mas o que a gente tem hoje? A epigenética, já ouviu essa palavra? Nunca ouvi. Não, a epigenética significa que está acima da genética. Então, por mais que eu tenha um gene a desenvolver a doença inflamatória intestinal, a obesidade, um diabetes, os meus hábitos de vida são mais fortes que esse gene. Porque a epigenética, se eu durmo bem, se eu me alimento bem, se eu controlo o meu emocional, meu estresse, ansiedade, eu consigo manter esse gene desligado. Que como legal! Um interruptor que a gente fala on-off. Entendi. Ai, que legal. Então Exatamente. Você consegue mudar essa genética que você Exato. Acha que você tem. E eu vejo isso na minha vida, né? Porque eu tenho, como eu citei da última vez, que eu tenho, né, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, que são duas condições crônicas, né? Envolve muita inflamação. Também tenho genética, eu nunca fiz o teste genético, mas eu tenho certeza, me vendo a vida inteira, vendo minha família, que eu tenho uma tendência a engordar e sempre foi uma luta na balança. Mas eu consigo manter o equilíbrio através de tudo isso que eu falei, né? Do estilo de vida. Bem, eu pratico atividade física todos os dias. É legal? Não é. Mas eu me esforço. Eu tento me manter durante a semana o mais regradinha na alimentação, né? Se eu como uma pizza no final de semana, no outro dia eu já volto para a dietinha, né? Com alimentos de verdade. Isso tudo ajuda bastante. Legal. Ô, gente, tem alguma pergunta para nossa Nutri? Como é que tá o seu intestino? Você pergunta para os seus pacientes, Raquel, como é o seu cocô? Ele é bonito? Porque eu sei que tem até um formato, um tamanho. Tem a escala de Bristol, que a gente chama, e eu tenho até lá para ele me mostrar. Me mostra. Ai, você tem a pelúcia? Tá, não, é uma plaquinha que eu mostro para ele me apontar como que tá o formato, porque o formato bonito. Isso também fala muito sobre a saúde, né? Fala muito. Eu lembro de um relato da Preta Gil, quando ela descobriu o câncer de intestino, ela falou sobre isso. Ela disse que ela não dava atenção para o formato, para a aparência, mas depois que ela descobriu que o médico falava sobre o formato, né? Aí ela falou, gente, fiquem atentos, porque às vezes parece uma bobeira pra gente, mas não é, né, Raquel? Exato. Eu pergunto para os meus pacientes, sim, pergunto como eles ficam até meio constrangidos. Mas pode falar, não é importante eu saber. Eu estudei para isso. O formato dele precisa ser aquela bananinha, né, com aquele cisquinho, né, bonitinho. Isso vale para adulto e para crianças também, Raquel? Para criança. Agora, se você é muito mais voltado para diarreia ou para o intestino muito preso, que é muito comum, mais nas mulheres, né, já precisa abrir os olhos e procurar ver o que está acontecendo, se é falta de água, se é falta
falta de fibra, né? O que está errado nessa alimentação que pode estar ajudando. Se tem restos de alimentos nas fezes. Isso diz muito sobre baixa digestão ou baixa mastigação, né? Porque a digestão, ela tem que acontecer, não tem que sair nada no cocô. Ele tem que ser todo destruído, né? Exatamente. Então, às vezes sai muco nas fezes. No caso de doenças inflamatórias intestinais, que a gente está falando que está vindo maio roxo aí, né? Para conscientizar. Mês de conscientização. Costuma sair até sangue, a retocolite ulcerativa. É comum sair sangue nas fezes, então tudo é um sinal de alerta. Entendi. 991470620, o WhatsApp está liberado para você participar. A gente tem aqui mais uma perguntinha para nossa Nutri. Vamos ouvir, Raquel? Oi, bonita, bom dia. Bom dia, Nina. Nina, deixa eu fazer uma pergunta para nutricionista aí. Eu como muito abacate todo dia. Eu sou diabética. Tem alguma coisa? E também vivo no banheiro. Ai, que inveja de você, viu? Que coisa boa. Olha, Nina, eu amo o abacate. Antigamente eu tinha o meu intestino muito preso. Eu ficava 2 dias, até 3 dias sem ir no banheiro. Hoje em dia, depois que eu comecei a comer abacate, todo dia eu tenho que ir no banheiro e eu não saio do banheiro. Sobre a frequência do banheiro, Raquel, isso é bom ou é ruim? Então, muitas pessoas associam que isso é bom, né? Na verdade, a gente não tem uma regra, mas se é aquela pessoa que come e já vai para o banheiro, a gente também Meu marido. A gente precisa ver que existe um nome, uma questão intestinal que se chama síndrome desabsortiva. Porque não dá tempo nem do intestino absorver os nutrientes. E aí vai começar a faltar realmente nutrientes, vitaminas, minerais, e aí vai abrir espaço para atrair outras questões, né? No caso do abacate, é uma fruta muito calórica. Muito calórica. Ela não tem excesso de carboidratos, então se ela é diabética, não tem problema em glicose, em insulina, mas é uma fruta muito calórica e muito rica em gordura. São gorduras boas? Sim, mas também tudo que é em exagero, né, Nina? Faz mal. Sai do equilíbrio. Então, se dependendo de quantas vezes ela está indo no banheiro, vamos reduzir um pouquinho esse abacate. Tem que ter controle, né? Tem que ter controle. É verdade. E também a aparência das suas fezes, viu? Porque você vai toda hora, você tem que ficar atenta a isso. Aqui, a Cidinha tá gravando um áudio pra gente. Gente, quando vocês mandarem áudio pra Nutri, escrevam embaixo que é perguntas pra Nutri, a gente consegue identificar. Nazaré Aparecida tá aqui participando. Oi, Nazaré, bom dia. Doutora Raquel, Nina, vou perguntar para a doutora Raquel, fazer uma pergunta não, vou explicar para ela um negócio. Eu tenho um intestino que funciona que nem um reloginho. É normal fazer cocô 3 vezes ao dia? E outra coisa, eu tomo muita água, como mamão na minha fruta da manhã, como uma maçãzinha de vez em quando, mas eu me cuido muito bem, meu intestino funciona às vezes 2 vezes, ou às vezes 3 vezes ao dia. Tá certinho isso? Não tenho problema de ressecamento, nada. Meu intestino é ótimo. Que bom, né? É isso aí, como eu disse, não tem regra. Tem estudos que falam assim, que a cada refeição, mais tipo almoço, jantar, que são refeições mais densas e tal, é normal mesmo ir no banheiro depois. E como ela tá retratando que não tem desconfortos, o cocô tá saindo bonitinho, tá perfeito. Tem um número assim ideal para todo mundo? Pelo menos uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Tá. Pelo menos uma vez ao dia. Tá bom. Mais uma perguntinha aqui para Nutri. Oi, bom dia. Bom dia. Aqui é a Ana. Pergunta para a Nutri, por favor, sangue oculto no exame de fezes, o que pode ser? O que é? Sangue oculto no exame de fezes. Oculto no exame de fezes. Então, a gente tem que é normal, né, Raquel? Não é normal. Precisa abrir os olhos para ver se não é uma doença inflamatória intestinal. Pode ser algo mais simples, como um hemorroide, uma fístula inflamada, mas normalmente, quando a gente vê sangue nas fezes, tem que ir lá investigar. Fazer uma colonoscopia mais precisa, né, ou algum outro exame para a gente ver se é uma doença inflamatória intestinal, né? Para evitar Ficar atenta, procurar um especialista, então. Sim. Tá bom, gatona? A Cidinha tá aqui também participando com a gente. Oi, Cida! Oi, Neninha, pergunta pra Nutri se tomar esse leite fermentado aí, se ajuda no trato gastrointestinal, se é bom mesmo, Nina? Se ajuda a fazer um cocô bonito!
Maravilhosa! Maravilhosa! E agora, É a o que eu vou Regina. falar pra ela? Regina! Eu até fiz um Vamos vídeo, ó, deixar seu cocô bonito. segue lá, Nutri Raquel Alves no Instagram, que você vai ver, eu fiz um vídeo sobre o Yakult, porque ele tem sim lactobacilos, que Ele é o tem uma Casei fama de que Shirota. ajuda muito, né, Raquel? Só que o que acontece, Nina? Ele se acredita que chega a ter uma colher de sopa, 15 gramas de açúcar num vidrinho pequenininho daquele. Como é que é? Uma colher de sopa de açúcar dentro de um vidrinho daquele? É. Então, para quem precisa emagrecer, tá precisando fazer dieta? Não só isso, emagrecimento, né? A questão mesmo Diabetes. do desequilíbrio que isso vai trazer na microbiota intestinal. Ele tem o Lactobacillus casei Shirota, que a gente sabe, né, dos benefícios dele, ele ainda ajuda a aumentar a imunidade, mas diante dessa quantidade de açúcar, eu particularmente não indico. Não indica? Não indico por conta desse excesso de açúcar, né? A gente Nossa. tem outras formas. E a gente cresce dando para criança, né, Tem Raquel? aquele kefir que a gente acha já, né, no supermercado ou na venda na internet. Você pode fazer na sua casa também, o próprio iogurte. Como que eu faço? O kefir você precisa arrumar a cepa, né, que a gente cria em casa e vai alimentando ele todos os dias, ou com leite ou com água. E aí, daquele resultado que ele vai... Aí você põe açúcar também, porque as bactérias se alimentam de açúcar. Entendi. E aí, vai dando tempo de fermentação e ele fica apto para ser comestível, tomável, no caso da água, né? Tem que ver daí como que vai ser a resposta. Se a pessoa vai tolerar... Entendi. Deve ter na internet receitinhas, né? Mas hoje no supermercado a gente não tem nenhuma opção pronta, prática? Tem se eu não me engano, é da Yorgos. Eles já têm lá kefir. Tem saborizado e tem o natural, que é o que eu gosto Melhor mais. que o Yakult, então. Melhor que o Yakult. Menos açúcar. Tá bom. Obrigada, Regina, pela sua participação. A Neuza também está aqui. Pergunta se o leite de magnésio é bom mesmo. Posso tomar diariamente? O meu intestino é preguiçoso. Quase morto de tão preguiçoso. A cada 3 ou 6 dias ela vai ao banheiro. E ela também faz uso de Ozempic. O que você acha, Raquel? O famoso Ozempic. O magnésio, ele tem essa ação direta no intestino, né? Ele acelera os movimentos peristálticos e faz que a pessoa tenha mais facilidade de ir no banheiro. O ideal é entender, Nina, por que ela tem essa dificuldade, né? O que está faltando na rotina dela, na alimentação, para a gente equilibrar, porque não é normal ficar, né, 6 dias sem ir no banheiro. O magnésio, tem os magnésios realmente que ajudam, ele não é de todo prejudicial, mas esse intestino ele precisa aprender a trabalhar sozinho, né? E o Ozempic é o remédio da moda aí, que tá todo mundo usando para emagrecimento, né? Ele traz algum efeito colateral em relação ao intestino? No intestino, não. Ele vai mexer mais no metabolismo da glicose, da insulina, né? Vai mexer nesse ciclo de fome e saciedade, que a pessoa fica bastante tempo sem sentir fome, né? Porque tem um retardo do esvaziamento gástrico, essa comida fica mais parada há muito tempo. Aliás, até isso que causa a maioria dos efeitos colaterais, né? A pessoa fica enjoada porque a comida tá parada ali, né? Entendi. Mas, Raquel, se a pessoa come menos, ela não tem nem bolo fecal ali. Exato. Você percebe que a maioria das pessoas que reclamam que não conseguem ir ao banheiro são pessoas que fazem dietas muito restritivas, comem pouco, né? E para você ir ao banheiro, você não tem que ter alguns ingredientes necessários? Sim, a fibra é essencial, né? A gente precisa ingerir a quantidade de fibra diariamente, porque as fibras que vão formar, as fibras não são digeridas por nós, seres humanos. Quem que vai fazer a digestão dela é a microbiota. Entendi. A nossa microbiota ama fibras. E é isso que faz formar o bolo fecal. Só que se você também ingere muita fibra, você vai precisar tomar o triplo de água. Porque a água é que vai fazer esse intestino funcionar bonitinho. Vai hidratar, porque senão resseca, né? Porque senão resseca. E a questão de nós mulheres, questões hormonais, impacta muito também. A mulher na menopausa tende a ter o intestino mais preso. Entendi. E como driblar esse momento porque já não é fácil a menopausa, né? Não é Aí... fácil. É tudo mudança de hábito, Nina. Tanto no emagrecimento quanto nas questões de saúde, né? A gente precisa entender a importância de todas essas questões, né? Eu gosto de falar do mindset, que é uma mudança de mentalidade. Porque o que acontece? Emagrecer, você vai concordar comigo que não é tão difícil assim. Nós temos várias estratégias. Que eu não vou concordar com você. É porque pra gente... Eu tô nessa luta, Raquel.
Pra gente que tá no peso ideal, é mais difícil perder os famosos 2, 3 quilinhos. Às vezes quer vestir uma roupa, ir numa festa. Mas pra uma pessoa que tá sobrepeso, que tá toda desequilibrada, eu vejo isso no meu consultório. Com pequenas mudanças, ela alcança um resultado bom. Sim, o nosso corpo é moldável, né? Dentro da nutrição, a gente tem estratégias que são muito eficazes. Dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. Funciona, essa pessoa consegue perder peso. Fora do consultório, nós temos aí o Ozempic. Não estou dizendo que é saudável, mas ela perde peso. Sim. Tem a cirurgia bariátrica, que a pessoa perde peso e perde peso. Então, não é difícil. O que é a luta do nutricionista dentro do consultório, Nina? É em como manter essa pessoa magra a longo prazo, 20, 30, 40 anos. Você concorda que é nisso que está a saúde? Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E essas pessoas... É a continuidade. Essas estratégias, elas funcionam, independente de qual eu falei. Mas o que a gente percebe? Que esse paciente, em curto prazo mesmo, ele reganha, às vezes 2, 3 vezes mais. Até quem faz a cirurgia bariátrica, né, Raquel? Porque eu preciso dessa mudança de mentalidade, mudar hábitos alimentares, rotina, sono, estresse emocional. A gente percebe mesmo que o excesso de peso tem questões emocionais não resolvidas. Essa pessoa às vezes nem come por fome física, come por uma fome emocional, que a gente chama, né? E às vezes o nutricionista ele vai precisar de um trabalho em conjunto com o psicólogo para atingir esse resultado a longo prazo. Aí é que está o emagrecimento verdadeiro, a saúde verdadeira. Tem um tempo também que o organismo precisa memorizar o seu peso atual, não é isso? Falam disso, sim. Você acredita? Eu acredito porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele quer preservar calorias, preservar gordura, pensando de repente que vai faltar lá na frente. Sim. Então é um processo longo. As pessoas elas tendem a querer esse emagrecimento rápido. E não é assim, né? A gente levou a vida inteira para engordar e quer emagrecer da noite pro dia. Então, é um processo, é possível, mas precisa de um trabalho em conjunto. Você falou das dietas. Qual é a melhor dieta para a gente garantir a saúde do intestino e conseguir o resultado que a gente gostaria? No caso, o emagrecimento. Então, eu ao longo dos meus estudos, de tudo que eu tenho visto, o melhor é um ciclo de estratégias nutricionais. Não existe uma única dieta? Tem muitos estudos que falam do perfil mediterrâneo, que é uma dieta que vem lá baseada nos países da Europa, que elas são ricas em azeite, são com proteínas, eles consomem muitos peixes, eles plantam, eles colhem. Frutas, verduras e legumes. Frutas vermelhas. É legal, é interessante, mas eles também consomem muitos grãos. E hoje, por exemplo, se eu pego uma pessoa como eu, que tem problema no intestino, eu já não posso qualquer tipo de grão. Então, é tudo individual. Para resultado de emagrecimento e saúde, ciclar estratégias nutricionais, você tá hoje... O que o nutricionista faz, Nina? Ele simplesmente não vai te passar um pão de manhã, um arroz e feijão, não, tudo é calculado. A gente pega esses macronutrientes, que é carboidrato, proteína, gordura, a gente faz um cálculo de distribuição ao longo do dia que vai funcionar no emagrecimento. Só que para isso não entrar no estado platô, a gente vai variando. Entendi. Eu subo o carboidrato um tempo, eu abaixo o carboidrato, eu subo gordura, eu subo proteína. Entendi. Tudo isso é importante. Por isso que ir nutricionista funciona muitas vezes, só que precisa de uma rotina ali, né? Ter o seu nutricionista próprio te acompanhando. É isso. Obrigada. A Neuza tá aqui falando, Nina, posso tomar Psyllium? Pode, Raquel? Psyllium é bom para quem, Raquel? Psyllium é bom para todo mundo, só que eu indico sempre os meus pacientes, é uma fibra que inclusive, olha que interessante, Nina, ela estimula o GLP-1, que é um hormônio intestinal. E quem que mexe com esse hormônio intestinal? O famoso Ozempic. É mesmo? Acredita? Ela consegue aumentar o GLP-1, ela diminui colesterol. Ou seja, ele é um Ozempic, só que natural. Exato, exatamente. É uma fibra ouro da natureza que a gente fala. Ela diminui colesterol, ela diminui glicose, ela diminui insulina, aumenta a sensibilidade. É uma semente? É um farelinho. Um farelinho. É um farelinho, é uma fibra, chama planta guovato, o nome da planta. E eu indico nos meus pacientes só que, como tudo é individual, né? Começar com 5 gramas, depois passar para 10 gramas. Como que eu utilizo o Psyllium? Você pode bater num shake, você pode pôr na salada. Não é assim um gosto maravilhoso. Eu acho que não tem um gosto de nada assim. Mas pode misturar na água e tomar ao longo do dia. Ah, legal. E beber muita água, né? Como eu falei, se põe fibra na alimentação, é necessário triplicar. Criança pode tomar Psyllium?
Pode tomar mais umas doses menores, que de acordo com o peso, né, da taxa metabólica basal, que a gente calcula a quantidade de fibra. Aí o psyllium ajuda na saciedade e no funcionamento do intestino? No funcionamento metabólico e do intestino. Tá, então para quem tem problema de intestino preso, preguiçoso... Maravilhoso. Psyllium. Maravilhoso. Para quem... Olha, ele é tão interessante... Vem em cápsula, não vem, Raquel? Eu acredito que Teva tem em cápsula, assim, mas a gente é mais comum ver em pozinho. Tá. Em pozinho você pode fazer uma panquequinha com ovo, maravilhoso. Ai, que legal. Eu sempre faço pão e os pães low carbs com ovo. Ai, da próxima vez vamos Isso, trazer um pãozinho. Eu vou trazer um pra você que eu faço. Cara de pau, né, Raquel? Já trouxe o chá, menina. Ovo, farinha de amêndoas e psyllium. Tá. Fica muito Mistura. gostoso e é low carb. A massa fica levinha? Fica levinha, Ai, que legal. baixo carboidrato. Tem receita no Instagram? Tem receita no Instagram. Tá. Vou seguir, vou olhar lá depois, dar uma stalkeada, Mas o gente. que eu ia falar é que ele consegue, para quem tem diarreia, ele faz as fezes ficarem mais firmes. E para quem tem constipação, ele consegue liberar, acelerar esse trânsito intestinal. Então é ele uma equilibra. fibra ouro mesmo. Nossa. O psyllium é excelente. Ótimo. Então, gente, vamos investir mais no psyllium, hein? Porque às vezes a gente vai em farmácias de manipulação, produtos naturais, a gente vê tanto potinho colorido, Raquel, que eu não sei nem o que comprar, porque tudo é bom para tudo, né? Não sei se você tem que percebe. passar na Nutri para pegar a indicação. Precisa ter orientação. Aqui, perguntas para Nutri, creatina, Raquel. O que você fala sobre a creatina? É maravilhosa, né? É um dos assuntos que a gente mais vê na internet. Mas é um assunto muito polêmico. Tem gente que adora a creatina e tem gente que condena. Então, a gente precisa olhar a procedência da marca que a gente está comprando, né? Tá cheio de marca adulterada no mercado, então procurar vê-la. Tem umas que vêm com selo, Creapure escrito assim, que a gente precisa ver que daí é uma creatina limpa, de boa qualidade. Legal. Ela aumenta a força, aumenta a resistência muscular. Ela, inclusive, age na parte neurológica. Então, e o que Quem acontece tá com problema com o mito, de concentração, ajuda. Ajuda. O mito da creatina era que ela poderia, a longo prazo, desenvolver questões renais. Sim. Mas hoje a gente sabe, os estudos mostram que não tem nada disso. Não é a creatina. É muito legal. E eu indico para os pacientes sempre tomar ela, pode tomar a qualquer horário do dia, mas sempre acompanhada de um carboidrato, de uma proteína, porque aí a absorção é melhor. Ah, legal. Tem gente que acha que creatina é só para quem treina, para quem faz musculação. Não, pode tomar. Creatina... Idosos podem tomar, Raquel? Principalmente idosos, que estão perdendo muita massa magra, né? Tem muito sarcopenia. Então, a gente indica bastante a creatina. Tá. Obrigada, viu, bonito, pela sua participação. A Cristina mandando aqui uma perguntinha para a Nutri, gente. A gente está finalizando a entrevista. Oi, Cristina. Oi, Nina. Bom dia ainda. Tudo bem com vocês? Tudo Adoro bem. o seu programa, Nina. Obrigada, Cris. Nina, pergunta para a Nutri. Eu como, quando a verdura, assim, tem o tempo da verdura, que nem aqui em casa eu planto muita verdura, e chega na temporada, por causa da chuvarada, daí eu volto a comer, eu como a verdura, e faço cocô do jeito que eu comia a verdura. Para mim, na primeira vez, a segunda vez, couve, o alface, eu como ele picado, ele sai do mesmo jeito que eu comi. Dá uma dor na barriga, diarreia, e eu vou no banheiro, sai, enquanto não sai o último fiozinho, não para. É normal isso? Meu irmão tem esse problema. Raquel, ela é intolerante, será? Então, Sila, né? Sila, o que pode estar acontecendo? Falta de mastigação. A mastigação, o nosso estômago não tem dente, então você precisa mastigar isso muito bem para que chegue lá no intestino para correr a digestão correta. E conforme nós vamos envelhecendo, a gente vai perdendo essa produção enzimática, as enzimas que digerem carboidrato, que digerem gorduras, de proteínas. Então pode ser que ela esteja com uma baixa produção também dessas enzimas que vão ajudar na digestão, porque não é normal sair muitos restos de alimentos no cocô. Tem que fazer exame de sangue para saber? As enzimas a gente consegue ver por alguns marcadores, né, sanguíneos, mas também no exame croprológico a gente consegue ver se está tendo excesso de fermentação. Qual médico que ela vai, no caso? O gastro pode pedir esse exame coprológico. Coprológico. É diferente de um teste de fezes daquele da latinha. O teste coprológico, ele
pegam uma grande quantidade de cocô, eles dão um potão até grande, e aí é analisado vários marcadores, é bem interessante. Para ver saúde intestinal, eu uso bastante no meu consultório. Legal. A Sila, quem mandou a pergunta foi a Cristina, né, Cristina? Um beijinho. E a Sila fala o seguinte: Raquel, estou ouvindo vocês. Fiz um voto de ficar sem açúcar por 1 ano. Não foi fácil no começo, mas agora estou ótima. Meu manequim, que era 40, estou usando 38, comendo muitas frutas. Estou me sentindo muito bem. Eu tenho essa dificuldade de ficar sem o açúcar, Raquel. Mas eu sei que existe um número de dias que se a gente resistir, o corpo vai... Exato. E dá dor de cabeça. Dá uma irritabilidade tremenda nos primeiros dias. Aquela sensação de fraqueza, porque é viciante o açúcar, né? Maravilhoso, ela já tá moleza, ano, falta de concentração. Só que passado esse período de dependência... Nem você vai se sentir tão bem, Nina. Uma disposição assim, revigorante, que você vai começar a colocar na balança. Será que vale a pena ou não aquele pudim de leite condensado? Exato. Açaí com leite em pó, meu Deus do céu. É incrível o resultado quando a gente começa a fazer esse teste de ficar sem o açúcar. Legal. Sila, parabéns, viu? Parabéns. Vou pegar essa sua dica. Nina, fiz cirurgia de vesícula. Preciso tomar algo para fazer digestão? Precisa, Raquel, quem faz a vesícula? Muitas vezes não. Dependendo do caso, se ela está tendo muita diarreia e tal, a gente equilibra esses sais biliares, mas na digestão mesmo não costuma prejudicar em nada, não. O que eu sempre alerto meus pacientes é pra gente olhar para o estômago quando a gente vê digestão, porque o ácido clorídrico que o nosso estômago produz naturalmente, ele que desperta a produção enzimática. Então, a gente olha para o estômago se tem o ácido... Como que eu olho para o meu estômago? Com sintomas de refluxo, se tem bastante incômodos quando tá comendo, dor epigástrica, que é aquela dor de estômago que a gente sente, né? Aí é sinal de que a gente não está produzindo bem. Isso, mas em relação à vesícula, não prejudica normalmente, não. Mais uma perguntinha para encerrar. Oi, bom dia. Oi, Nina, bom dia, tudo bem? Nina, pergunta para mim, por favor, para a nutricionista. Eu sou bariátrica e o meu cocô não é sempre, mas às vezes ele fica meio branco, meio pálido. O que pode ser isso? Tem dia que às vezes ele tá mais marronzinho, mas assim, a consistência é boa, porém ele sai pálido, ele sai branco. O que pode ser isso daí? Fazer um favor. Obrigada, Nina. Eu é que agradeço pela pergunta. A gente precisa conversar com ela, ver como que tá essa vesícula, se ela tem a vesícula, porque o que dá cor pro nosso cocô é a bile, que é a vesícula que produz. Então, a gente precisa ver o que está ocorrendo, de repente, alguma disfunção, né? E a gente precisa olhar para a vesícula e entender por que esse cocô está sendo dessa cor. Não é normal, né, Raquel? Não é normal. Não é normal. A Cida, ela disse que acabou de chegar do Taixim, fez o teste, está perdendo muita massa, muita musculatura. Qual que é a sua dica, Raquel? A Cida, eu acho que ela tem 60 anos, né, Cidinha? Se puder mandar a idade aqui pra gente, porque dependendo, às vezes é por conta da idade que a pessoa vai perdendo a musculatura, né? Olha para você ver a injustiça. Eu ouvi isso outro dia, que nós mulheres, a cada 10 anos, a gente perde 10% da massa magra. Caramba! Conforme vai envelhecendo. É muito injusto. É muito. E o que a gente consegue manter essa massa magra? Com ingestão proteica diária correta, né? Nós nutricionistas, a gente calcula de acordo com o peso, a quantidade que essa pessoa precisa, porque o nosso corpo, ele precisa de proteína, tudo é proteína, para formar unha, cabelo, para formar, né, musculatura. E eu não sei se você já percebeu, tem idosos que começam a não querer mais comer proteína, não gosta mais de carne. Mesmo porque a mastigação começa a ficar difícil, né, Nina? Aí já não consegue mastigar bem, já a produção enzimática também diminui. E qual que é a melhor estratégia? A gente tem proteínas em pó, nesse caso, para indicar. Famoso whey protein? Whey protein, tem proteínas de colágeno hoje em dia, tem proteínas vegetais, temos vários tipos, né, de proteínas em pó, que vai facilitar a ingestão proteica deles, e atividade física, né, tem que gostar de musculação. É uma pessoa idosa, mas a gente sabe que é possível, né, levanta ali no seu ritmo, né, o quanto consegue, mas a musculação realmente é a melhor atividade pra gente ganhar massa magra, músculo. A Cida tem 64 anos, ela pode tomar whey,
creatina? Qual que é a melhor opção no caso dela, Raquel? Ela pode tomar creatina, vai ajudar bastante. Ela pode tomar whey desde que ela não tenha nenhum desconforto. Tá. Nós temos 2 tipos de wheys aí, uns que são mais baratos, que é o whey concentrado. Esse gera mais desconfortos gástricos. E a gente tem o whey hidrolisado, isolado, que ele já vem quebradinho ali para ajudar nessa digestão. Não tem lactose, porque o concentrado já tem uma grande quantidade de lactose, pode fermentar. E o hidrolisado, o isolado, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é melhor. A Cidinha, ela faz caminhada todos os dias com o cachorro. Ela caminha bastante, mas musculação nenhuma, né, Cidinha? Eu sempre encontro ela passeando com o cachorro dela. Por um acaso, eu tô lembrando aqui, minha amiga queridíssima. Nina, tenho gastrite, eu sou... Como é que é? Tolerante à lactose. O ideal, se ela conseguir, ou fazer um pilates, que a gente sabe que estimula bastante a musculatura, também é mais leve, né? E tentar, se nunca fez, tentar pelo menos, né? Fazer, levantar um pezinho, uma carguinha ali. E tem um estudo muito sério que fala que a musculação para idosos tá retardando o Alzheimer, quem tem essa predisposição. Ajuda muito a parte cognitiva, né, Raquel? Ajuda muito. Uma das questões do Alzheimer é que o cérebro não consegue mais metabolizar a glicose como antes. E o nosso músculo ama glicose. Se a gente quer movimentar a glicose para dentro da célula para transformar em energia, a musculação é excelente. Tem que porque mexer o músculo, com a musculatura. A partir do momento que a gente pega um peso, essas fibras se rompem, o corpo vai ficar 24 horas trabalhando ali para reconstruir essas fibras. É isso. Raquel, 11h30 já, a hora voa, né? Voa. Eu quero agradecer pela sua presença aqui. Eu que Muito agradeço, obrigada, Nina. mais uma vez, trazendo dicas tão importantes e ajudando as pessoas a se cuidarem, a cuidar da saúde, a ter qualidade de vida, né, Raquel? E longevidade, muitos idosos acompanhando e participando. Hoje, a expectativa do brasileiro, ele vem aumentando cada vez mais. Graças a Deus, a gente está vivendo mais. Só que a gente precisa viver melhor. Isso, com qualidade de vida. Não basta envelhecer numa cama de hospital, dependendo do outro, né? Importante a gente envelhecer com qualidade de vida e os nossos hábitos, a alimentação, como eu falei, cuidar do que está sentindo, do que está comendo, de como está dormindo, tudo isso é importante para a gente alcançar essa longevidade, né, com qualidade de vida. É isso. E agora, para encerrar, gente, eu queria contar para vocês, eu amo cinema, tô sempre por lá, e eu queria contar para vocês uma história aqui da Raquel. Ela foi ao cinema, assistiu The Chosen. Isso. Eu amo essa série, eu sou fã número 0, maravilhosa. Fico arrepiada só de pensar, porque esse episódio tá lindo e eu sei que você foi assistir, que tem uma história muito legal pra contar pra gente. Ai, meu Jesus. Raquel gravou um vídeo. Gravei. Tá lá no Instagram, tá, gente? Eu acho que vocês precisam ir lá depois pra assistir. @NutriRaquelAlves, mas eu tava... O que aconteceu? Você foi assistir o The Chosen? Fui assistir o The Chosen, lá a estreia da 5ª temporada. Tava rolando lá a Santa Ceia e eu não conseguia me concentrar. Porque o senhor do meu lado não parava de dar tosse, aquela tosse seca e arrotar. Mas, Nina, era Você tava quase fazendo uma receita pra ele, né, Raquel? Raquel? Eu falei, por que eu não tô com o meu cartão aqui, Jesus? Gente, eu tenho um paciente potencial aqui. Mas não era um só, era um atrás do outro. E eu não consegui ficar. Eu falei, meu Deus, eu tentei ir lá pra baixo, e lá de baixo eu consegui escutar o arroto. Ecoava pelo cinema inteiro. Jesus! E isso mostra muito, né, problemas gastrointestinais. Esse arroto constante, pigarro persistente, né, tá relacionado à digestão, a refluxo ácido. Meu Deus. Eu falei, se eu tivesse o cartãozinho, eu entregava pra ele lá. Meu Deus, gente, se ele estiver ouvindo agora, aquela loirinha que levantou e saiu do lado era a Raquel. Desculpa, mas eu não conseguia me concentrar. Oh, meu Deus do céu. Mas a gente vê muito isso, Raquel. Eu também que trabalho com muitas pessoas, eu percebo as pessoas se queixando. E às vezes é uma alimentação que você precisa alinhar, né? Exatamente. Às vezes um alimento que tá realmente... Algo simples, né? Como a moça falou aí agora, que ela é intolerante à lactose, pode trazer esses desconfortos, né? Às vezes... Você deve ter várias histórias para contar pra gente, até de pacientes. Várias histórias. E minhas também, com a síndrome do intestino irritável, já passei vários apertos aí. Só de eu saber disso, eu já não entro no elevador mais com a Raquel.
Vai que ela tá naquele dia do intestino irritável. E a gente percebe várias pessoas que passam por isso, né? Várias pessoas. E é muito desconfortável. É muito desconfortável, né? Pessoas com a síndrome do intestino irritável, no meu caso é diarreica, então às vezes quando vinha aquela vontade de ir pro banheiro, não dava tempo. É terrível, você tinha que parar o que você estivesse fazendo. E eu e o Ricardo, meu marido... E é bem naqueles trechos que não tem... Isso, que não tem banheiro, Nina. Exato, eu já passei por isso. Me tira a foto, deu no matinho lá. Tem várias histórias. E nem assim o amor acabou, né, Ricardo? Só que envolve, né, a questão emocional. Essas pessoas que têm problemas assim, ou mesmo a doença inflamatória intestinal, que normalmente é caracterizada por diarreia, elas começam a ficar com medo de comer. Aí começa a faltar nutrientes, elas vão sair de casa, será que eu como ou não como? Ou se come, onde vai ter um banheiro para eu parar? Exato. Então é extremamente prejudicial, inclusive emocionalmente, para essas pessoas. E é uma coisa simples para a gente resolver. Por isso que o Maio Roxo é importante, para as pessoas terem essa conscientização, né, da gravidade que é. É mesmo. Obrigada mais uma vez, tá, Raquel? Obrigada eu. Adorei. Gente, sigam lá a Raquel, o telefone dela tá no vídeo, é o 996785571. Isso mesmo. 996785571. Não é isso, Raquel? Você tá atendendo agora, Raquel? Tô atendendo lá em Pindamonhangaba, na Nova Clean, e atendo online também. De repente, pessoas de fora, de Pinda, Taubaté, essa região nossa do Vale do Paraíba, dá para fazer a consulta online. É isso. E a Raquel tá lá no Evangelho Simples, que é a igreja do Dr. André Girardi, né? Do Dr. André Girardi, do Dr. Calçada. As pessoas amam os dois aqui. Aliás, vamos lá conhecer lá. Você já foi, né? Já fui. Vamos lá. Amo. Família Girardi, né? Isso. Agora, esse último culto do mês é um culto que faz um louvorzão bem legal. Que legal. Aí vai lá prestigiar. Uma delícia. É mesmo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Tá bom, Raquel? Vamos rapidinho pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais uma super dica para vocês. Bom dia, o importante é ser feliz. Manhã Maravilha. Oferecimento Goldfinger. Presentes para sempre. Metropolitana.